O juízo executivo, em português, no direito brasileiro, é a execução da pena. A Bíblia se refere ao juízo executivo, dizendo dos juízos de Deus ao correr do tempo, quando ele já colocou a sua justiça em ação nesse planeta. É preciso que nós entendamos que durante todo o processo está em jogo o amor de Deus e a sua justiça. Porque ao termos um Deus, como é pregado hoje, puro amor, tolerante, nós temos então a libertinagem. Não há respeito a leis, é a ilegalidade, a libertinagem e o caos. Mas se entendermos como na antiguidade um Deus severo, punitivo, que está vigiando para punir, temos então um Deus sádico e temos nessa maneira também um Deus que está além da compreensão humana, além do alcance nosso e dos seres humanos. Bom, o juízo, portanto, executivo e a intervenção divina tem um final irreversível. É preciso que nós entendamos isso, porque a justiça de Deus tem uma combinação perfeita com a sua misericórdia. É a misericórdia em forma de um resgate daqueles que fomos sequestrados por Satanás e pelo pecado. E ao mesmo tempo, é a justiça perfeita sendo aplicada através da morte de Jesus em meu lugar, em teu lugar, em teu lugar. Você, eu, nós pecamos. Fomos destituídos da glória de Deus, mas não da graça. A graça de Deus nos alcançou por Jesus Cristo. E assim se deu a perfeita justiça. Bom, quem quer ser salvo, segue o Salvador. Os que são sequestrados pelos pecados e libertados pelo grande herói que nos liberta do sequestro, se preferirem ficar na síndrome de Estocolmo com o grande bandido que sequestrou, o destino deles será o terrível, o mesmo emprestado aos sequestradores, Satanás e seus anjos. Jesus disse que o fogo do inferno foi preparado para eles, Satanás e seus anjos. Mas os seus seguidores, que renunciam ao grande libertador, encontram a sina de Satanás. A história humana é essa, a expulsão de Satanás e seus anjos dos céus. Apocalipse 12, de 7 a 12. A justiça de Deus feita já nos céus. Veja o destino de Satanás. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados fora, lançados à terra. Então ouviu uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem, ó céus, e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então, Satanás está cheio de fúria, foi expulso dos céus e agora ele ataca você e a mim. É o grande perverso mal que se acampou na terra. E agora o primeiro grande juízo de Deus é feito com Adão e com Eva. Em Gênesis capítulo 3 nós vemos que no capítulo 2 Adão e Eva caem em pecado. O relato da queda no capítulo 3 leva também a certeza. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 4. O final dessa história: estavam nus, precisaram de folhas de figueira que não resolveu o problema, e veio Jesus: Adão, onde estás? E oferece o sequestro, o resgate do sequestro. Ali ele promete esmagar a cabeça do sequestrador, a serpente, o diabo, Satanás, e nos livrar desse mal. Mas Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Foi o resultado
do pecado. Primeiro, a justiça de Deus, a expulsão do paraíso. É a primeira consequência do pecado, a morte. Adão e Eva estão mortos. Portanto, a serpente enganou, foi mentirosa, certamente não morrerás. Mas Deus havia advertido, não toque no fruto, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Agora o dilema está lançado. Misericórdia, salvação ou justiça? Aí a salvação imperou. Entre a misericórdia, o amor e a justiça, as duas coisas foram feitas. O Filho de Deus, Deus tanto amou esse mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós vemos que a justiça de Deus se mostrou eficiente e Deus não passou então a ser um inoperante diante da injustiça praticada pelo mal. As providências divinas também alcançaram os homens Noé, o dilúvio. Os maus continuaram sequestrados e foram levados pela avalanche do dilúvio. Mas Noé e sua família tomaram uma atitude, obedeceram, construíram a arca e encontraram a salvação para eles e para nós, seus descendentes. A misericórdia alcançou, pois a arca lhe foi dada a fórmula, lhe foi dada a arquitetura da arca que ele deveria construir. A engenharia de Deus providenciou a salvação do homem, engenharia naval, mas precisa que o homem também entre em ação e obedeça. Com a obediência, nós passamos a pactualidade com Deus, a sermos também servos dele na missão de resgate dos demais. Não podemos fazer parte dos sequestradores de Satanás, dos seus anjos, dos seus seguidores. Precisamos estar entre aqueles que são resgatados. Êxodo capítulo 11, versos 13, o primogênito. Aqui nós vemos então a situação. Capítulo 11, versos 13, 12 e 13. Aliás, capítulo 11 e 12. Capítulo 11 e 12 de Êxodo, nós vemos o anúncio das pragas sobre o Egito e também vemos a morte do primogênito. Aí a situação se agrava porque era preciso o resgate de um povo inteiro que estava sequestrado, escravizado no Egito. E Deus providenciou isso ainda com justiça, porque Faraó rejeitou a orientação divina de que deixasse o povo ir. E com isso levou o seu próprio filho à perdição. O primogênito do Faraó pagou o preço da sua própria condenação. Mas o primogênito de Deus pagou o preço da sua e da minha condenação. Estamos livres e o povo de Israel ungiu o portal, a porta das suas casas com o sangue do Cordeiro. E isso significa que o sangue de Jesus é a salvação daqueles que passam a agir em favor das missões de Deus. Aqueles que obedecem e guardam os seus mandamentos. Bem, a história continua e nós vamos agora para outro tipo de obediência. E aqui vemos em Atos capítulo 5, de 1 a 11, Ananias e Safira, duas pessoas que se converteram, se comoveram, na verdade não se converteram, se emocionaram com a mensagem, contemplaram a salvação. Estava diante deles os discípulos de Jesus pregando e fazendo milagres. Comovidos, prometem uma doação e depois mentem que tinham entregue o que tinham prometido, quando na verdade retiveram o preço. Mentiram para os discípulos e para o Espírito Santo, conforme diz a palavra de Deus. E com isso, o pai da mentira fez propagar a sua mensagem através da mentira deles. Serviram a Satanás e não a Deus. Ainda que ofertando a Deus, se mantiveram nas práticas do diabo. Um pouco para Deus e um pouco para o diabo não funciona. Deus exige perfeita obediência e adoração, e Satanás também. Satanás se contenta com meia obediência e com meia adoração, mas você tem que escolher a quem servir. Porque se escolher uma vela para cada santo, vai se queimar. Em 2 Pedro capítulo 2, versos 46, nós vamos então, capítulo 2 e capítulo 3, de 2 Pedro, de 10 a 13. Vamos ao capítulo 3, de 10 a 13. Aqui nós vemos: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Visto que tudo isso será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam?
vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus. Apressando a sua vinda naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Porque o amor foi para essa terra por Jesus trazido. Ele veio e morreu em nosso lugar, mostrou o seu amor. Agora, a sua justiça vai nos separar dos maus, nos livrar dos maus de Satanás e dos seus anjos, e também dos homens perversos que desobedecem os mandamentos, matam, mentem, roubam, adulteram, cobiçam, e isso traz toda sorte de pecado, não adoram a Deus sobre todas as coisas. E eu estou aqui recitando os 10 mandamentos, que justamente são o que nós desobedecemos seguindo a Satanás. Não adoram a Deus sobre todas as coisas, falam o seu nome santo em vão, em piadinhas, se riem do Evangelho. Tem ídolos, adoram as riquezas, adoram a fama e esquecem de que Deus é o autor de todas as bênçãos. E o pior, esquecem-se daquilo que Deus mandou lembrar. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ele requereu esse dia, porque ele disse lá em Gênesis que Deus abençoou e santificou o dia do sábado. E ele então comemorou com o homem a criação do dia do sábado. Toda a criação é para nós um memorial no dia do sábado, porque Deus, depois de criar o mundo em 6 dias, esteve com Adão e Eva no sábado e requer que nós lembremos disso como uma grande festa de comemoração nos céus, com muita abastança de comida e felicidade. Não é isso? Vamos fazer uma oração? Ore com a gente, não esqueça, vê e entende. É para você curtir, compartilhar, seguir a programação, mas não esqueça de abrir a palavra e compartilhar. Vem, em nome de Jesus nós pedimos, ó bom Pai, que as suas bênçãos estejam entre nós, de maneira que nós possamos ter consciência do teu amor, mas também a certeza de que haverá um juízo e que nós estaremos justificados diante de ti se atentarmos à sua voz e seguirmos o seu caminho. O Senhor já providenciou a libertação, faz com que nós aceitemos e sigamos nos seus caminhos. É o que eu peço para mim, para minha sobrinha querida, para você e para todos que estão assistindo, em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, Deus te abençoe muito e não esqueça de compartilhar essa programação. É o amor de Deus compartilhar. Tchau.